Olá, primeiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de Biologia 2, nós vamos começar a estudar o primeiro filo do reino animal. Mas antes da gente entrar no filo porífera em si, eu quero que a gente comece a entender algumas características que os seres vivos têm que ter para serem classificados dentro do reino animal. Quando a gente fala dessas características, a gente tem que relembrar alguns conceitos. Então, para um ser vivo ser classificado dentro do reino animal, ele tem que ser eucarionte, ou seja, seu material genético está dentro de um núcleo. Eles têm que ser multicelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. São heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento, então sua fonte, de matéria orgânica é fora de si. Além disso, eles têm que ter diversos tipos celulares, ou seja, um alto nível de especialização, com diferenciação celular, especialização das suas células, e motilidade em pelo menos uma fase da vida. E daí a gente começa estudando filoporífera, as esponjas. Então eu peço que você pegue aí no capítulo 12, é o livro então 4 que a gente inicia hoje. Livro 4, Biologia 2 é a nossa frente, capítulo 12, aqui na página 2. E a gente vai iniciar filoporífera. E daí você fala, gente, porífera? Não, tudo bem, eucarionte, heterótrofo, pluricelular. Tá, mas motilidade? Esponja? Móvel? Em uma fase da vida? Pera lá, a gente vai chegar na motilidade das esponjas e vocês vão entender que sim, elas são classificadas dentro do reino animal. Claro que as esponjas foram uma incógnita, né, para os cientistas, para os biólogos, para os zoólogos durante grande parte da vida. Classificá-las como plantas, como animais, como que a gente fazia, né? Elas se reproduzem sim por reprodução sexuada, elas são eucariotas, são heterótrofas, são multicelulares e elas têm motilidade em uma fase da vida. Vai ser na parte da reprodução sexuada. A gente vai falar lá quase no finzinho desse capítulo, tá bom? Então, gente, aguarde, acreditem em mim por enquanto, tá bom? A gente tem que falar então um pouco sobre evolução. Por quê? Porque há evidências paleontológicas que os poríferos surgiram há cerca de 600 milhões de anos atrás, né? Os poríferos são os fósseis mais antigos que temos dos animais. Então, ele é o animal mais antigo que nós temos, o filo mais antigo, né? Considerado o filo mais antigo dos animais. Mas isso não significa, então, que as esponjas que nós temos hoje, os representantes das esponjas que nós temos hoje, são primitivas. Não, vamos lembrar que existem diversas espécies de esponjas e que essas espécies também estão sofrendo evolução, tá bom? Então, as espécies que surgiram lá atrás, né, no período da era pré-cambriana, podem já ter sido extintas, evoluíram e não são as que estão presentes hoje, tá bom? E quando a gente faz essa classificação biológica dos seres vivos dentro, do reino animal, a gente tem que relembrar o que a gente usa para fazer essa classificação, né? Utiliza então informações, conhecimentos de embriologia, de bioquímica, biologia molecular, anatomia, fisiologia, informações sobre DNA, sobre RNA, e daí então, dentro do reino animal, agrupa os animais em filos. Então, diferente dos outros reinos, que a gente estudava apenas o reino em si, alguns filos rapidamente, quando a gente fala do reino animal, a gente vai estudar filo por filo, tá bom? Então, para a gente ter uma visão geral de como será o nosso estudo, eu peço que vocês vejam o cladograma que nós temos aqui na página 3. Olha, o cladograma de todo o reino animal. E por enquanto a gente vai ter, então, uma visão bem geral, tá bom? Então, a
gente vai começar estudando essa divisão dos parazoas, que são os poríferos, o filo dos poríferos que a gente tem hoje, tá? E eles estão separados aqui porque nas esponjas nós não encontramos tecidos verdadeiros. Elas têm células especializadas, muito especializadas, mas que não formam tecidos verdadeiros, tá bom? Então, se não tem tecidos verdadeiros, não tem como elas terem nem diblásticas, muito menos triblásticas. E daí todos os outros filos a gente classifica aqui como eumetazoa. E daí, dentre todos os outros filos, a gente os divide naqueles que são diblásticos e aqueles que são triblásticos, 2 ou 3 folhetos embrionários. Lembram das aulas de embriologia? Muito importante. Os diblásticos são os quinidários, água-viva, né? Um exemplo. E daí temos todos os outros são triblásticos, 3 folhetos embrionários. Olha a evolução aí, então a aquisição de características, né? Entre os triblásticos, a gente tem aqueles que são acelomados, filo dos plateumintos, os pseudocelomados, filos dos nematódios, os nematodas, e os que têm celoma, cavidade, que abriga os órgãos, né? A gente viu isso em embriologia. Acelomado não tem celoma, pseudocelomado tem um falso celoma, os que têm celoma verdadeiro, a cavidade verdadeira que abriga os órgãos, né? Rodeada completamente de mesoderme. E dentre os celomados, a gente tem então filos que a gente divide nos protostômios e deuterostômios. Nos protostômios, a primeira abertura do tubo digestório vai originar a boca. E daí a gente tem então o filo dos moluscos, dos anelídeos e dos artrópodes, que a gente vai aprender a diferenciá-los mais pra frente. E daí os deuterostômios, a gente tem os equinodermatas, os equinodermos e os cordatos. E quando a gente chegar aqui no filo dos cordatos, a gente ainda vai estudar as divisões dos filos dos cordatos. A gente vai aprender os cordatos não vertebrados, os cordatos vertebrados, e dentro dos vertebrados a gente ainda vai aprender sobre peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Então, gente, a diversidade do reino animal é gigantesca e nós vamos passar bastante tempo estudando o reino animal, tá bom? Então, essas são várias cenas dos próximos capítulos. Mas hoje nós vamos ficar aqui nesse primeiro filo, o filo dos poríferos, que então a gente os classifica como parazoa, que não tem tecidos e nem órgãos verdadeiros, né? Porque se não tem tecido, não tem órgãos, não tem sistemas, né? Esta é a organização. As células iguais se organizam em tecidos, tecidos se organizam em órgãos, órgãos se organizam em sistemas e os sistemas formam um organismo. No caso, se não tem tecidos verdadeiros, não tem como ter órgãos também e nem sistemas. Então, a gente vai ter que aprender as características gerais das esponjas e como, né, dos poríferos em si, e como que vai cumprir as funções necessárias para a sobrevivência, já que não tem sistemas, mas ela vai precisar, né, se nutrir, vai precisar ter trocas gasosas, vai precisar se reproduzir, e como que vai fazer tudo isso sem os seus sistemas? Então, a gente vai ter que aprender a sua estrutura, vai ter que aprender as suas células especializadas e como que elas vão funcionar em conjunto para suprir todas essas necessidades. Então, vamos primeiro falar de características gerais. O nome já diz filo porífera. Pori, poros, porífera, possuidor, portador de poros. Então, gente, a grande característica dos representantes desse filo são os poros, que são super visíveis, né, gente? Então, quem, né, não imagina uma esponja cheia de poros, né? Então, gente, a grande característica são os poros, tá bom? E os grandes representantes de esponjas. E tem diversas espécies de esponjas, tá? Quando a gente fala em esponjas, existem aí cerca de 10 mil espécies de esponjas catalogadas, sendo que aqui no Brasil a gente tem cerca de 500 espécies registradas, tá? Então, quando a gente fala esponja, por não ser, né, um animal do nosso dia a dia, a gente pensa assim, não tem muitas, né? Não, tem muitas espécies mesmo, tá? A maioria dos poríferos são assimétricas, não tem simetria, mas algumas espécies tem simetria radial, né? Simetria de raio. A maioria
A maioria, perdão, ela é marítima, mas existem algumas espécies dulcícolas. Mas todos os poríferos são exclusivamente aquáticos, tá? Então todos vão viver aí na água e todos têm a sua forma de alimentação por filtração. Então eles são conhecidos como animais filtradores. E vamos falar então sobre a sua morfologia e fisiologia, sua forma e seu funcionamento aí. Então, para isso eu peço que vocês abram aqui na página 4 para acompanhar aqui o formato. Essa é uma esponja, uma das mais simples que a gente tem, é uma boa figura essa, né? Então a gente tem aqui os números com as setas apontando, né, quais são as células especializadas ou as regiões da esponja, os nomes que a gente tem, vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, vamos começar pelos poros, gente. Então, na superfície aqui do corpo, a gente encontra uma série de poros, né? E esses poros a gente chama de ósteos, são as aberturas dos poros, tá bom? Os ósteos, que é por onde a água vai entrar para dentro do corpo do animal. Então, a água entra pelos poros aqui na lateral do corpo, tá? E a água vai sair aqui por cima, tá? Então a água entra por aqui, passa pelo interior aqui do corpo da esponja e sai aqui por cima. Esse interior aqui do corpo da esponja chama átrio ou espongiocele, tá bom? E essa região aqui de cima por onde sai chama ósculo, tá bom? Então essa abertura superior chama ósculo. Então, entra pelos ósteos, passa pela espongiocele ou átrio e sai pelo ósculo, por essa abertura superior, tá? É assim o caminho da água. Agora vamos falar das células e da estrutura da esponja em si. A gente tem aqui do lado de fora essas células em vermelho, né? Células achatadas aqui em vermelho, são chamados pinacócitos. São células achatadas e finas que formam a pinacoderme, a superfície externa da esponja, tá bom? Então, forma uma camada aí de células de superfície externa. E do lado de dentro, aqui ó, revestindo a superfície interna, a gente tem os coanócitos, são células arredondadas com um colarinho desse lado de cá e um flagelo, tá bom? Esse flagelo ele é contrátil, tá? Ele se movimenta e ele é responsável por criar um fluxo de água. Então ele cria um fluxo de água, vai fazer com que a água entre aqui pelos ósteos e daí seja empurrada aqui por essa superfície. O que vai acontecer quando a água entra por aqui? Partículas em suspensão na água, né? Bactérias, partículas, detritos, vão entrar também. E daí esse colarinho aqui vai reter essas partículas. E daí, então, são partículas alimentares para eles, que vão ser direcionadas aqui para essa célula. E essa célula vai, então, iniciar a digestão intracelular, tá bom? Então, é assim, né? Vai ser fagocitada essas partículas e vai começar a digestão aqui dentro, tá bom? E daí, entre os coanócitos e os pinacócitos, a gente tem aqui, entre essas duas camadas, uma camada gelatinosa. E essa camada gelatinosa, então, é chamada de mesohilo, aqui o número 4, tá? Essa camada gelatinosa. E no mesohilo a gente encontra um outro tipo de célula, um tipo de célula que chama amebócito. Então, amebócito, célula do formato de ameba. Então, tem esse formato de ameba. E essas células, elas podem receber, então, essas bolsas de partículas alimentares, elas também podem, então, fazer a digestão e elas são responsáveis por distribuir os nutrientes para todas as outras células, porque são os coanócitos que estão pegando as partículas alimentares e fazendo a digestão, passa então esses nutrientes para os amebócitos e os amebócitos então vão distribuir tudo isso para todos os outros. Então essas células são móveis e elas se movem com movimentos ameboides, tá? Então por isso que elas recebem esse nome. Aqui no mesohilo, a gente também vai ter os arqueócitos.
tá bom? Os arqueócitos, eles também fagocitam algumas partículas e eles são importantes porque eles originam outros tipos celulares, que a gente vai ver mais pra frente, pode ser até tipos para fazer a reprodução, mas eles são os formadores das espículas. As espículas são estruturas rígidas e silicosas ou calcárias, né? Então tem esses formatos aqui de agulha e eles são responsáveis pela sustentação da esponja junto então com a espongina, que é uma fibra. E quem faz a espongina? Aqui o número 10, que são os espongiócitos, então um outro tipo celular. Então a sustentação da esponja, como que a esponja para se ela não tem esqueleto? É por causa das espículas e das fibras de espongina que são secretadas pelos arqueócitos e pelos espongiócitos. E além disso, a gente tem um último tipo celular, que é o tipo celular que dá um nome para esse ser. Os porócitos são células em forma de tubo, tá bom? E esse tubo atravessa aqui essas duas camadas e o mesoílo. Então, olha só o formato dessa célula. Parece um cheetos tubo, sabe? Aqueles que a gente põe no dedo. Olha só, atravessa para os dois lados. Então, é aqui, né, pelo porócito que a água vai entrar, tá bom? Então, esse tem o formato tubular e é por ele que a água é transportada e atinge o átrio, beleza? Então, são esses todos os tipos celulares. Olha quantos tipos celulares especializados. Então, tem razão, né, da esponja ser classificada como um animal. Apesar dela não ter tecidos verdadeiros, seus tipos celulares são extremamente especializados, tá bom? E agora, então, vamos falar um pouco sobre o tipo da estrutura corporal, porque esse tipo de esponja é um tipo de esponja que a gente classifica como asconoide, em formato de saco, tá? Por quê? Porque a gente tem a espongiocele, né, esse átrio central, e daí os poros aqui, né? Então, bem uma estrutura bem simples, tá? Mas a gente tem um outro grupo, as esponjas ciconoides, que o mesoílo é um pouco mais espesso e a gente encontra no mesoílo uma série de canais. Olha só aqui, ó, vários canais aqui no meio e os coanócitos aqui dentro desses canais. Mas ainda a gente tem um átrio aqui no meio, bem visível. E a gente tem um terceiro tipo, por fim, as esponjas leuconoides, são muito mais complexas. Olha aqui, a gente tem vários canais aqui e nelas a gente não encontra, então, um átrio central, tá vendo? Não tem um átrio central, assim, bem evidente, tá? Então, são várias câmeras vibráteis que a gente fala aqui, ó, cheia de canais, tá? E daí, então, a gente não encontra esse átrio central. Então, são só complexidades, níveis de complexidades do mesoílo aumentando, né? O nível de canais aumentando a sua complexidade. E daí a gente classifica, então, em esponjas asconoides, ciconoide e leuconoide. E como eu disse para vocês, então, a nutrição, troca gasosa, excreção tem que ocorrer, né? Sobre a nutrição, a gente conversou quando a gente estava falando sobre os coanócitos, então, né? Então, os poríferos, eles vão se alimentar de partículas em suspensão, são animais filtradores. Como que faz essa filtração? Quando a água está passando, os coanócitos, eles vão reter essas partículas, que são desde bactérias, detritos, detritos, plâncton, eles vão reter naquele colarinho que tem nos coanócitos, vai formar então o vacúolo digestivo e a digestão vai ser feita intracelularmente, tá? É importante a gente saber que a digestão é intracelular. E os resíduos da digestão são eliminados, célula ambiente são levados pelo fluxo de água, assim como todos os outros resíduos. E as trocas de gases, como a esponja ela é fina, né? Basicamente todas as células têm contato ali com o meio externo, basicamente. As trocas gasosas também é feita célula ambiente por difusão, tá bom? Então o epitélio permite que nenhuma célula fique longe o suficiente da água, né? Desses sistemas de canais, então a difusão ocorre, tá? Quando a
gente fala da reprodução dos poríferos, elas fazem tanto reprodução sexuada quanto reprodução assexuada. A gente pode observar os tipos da reprodução assexuada na página 6. A gente tem 3 tipos principais de reprodução assexuada: o brotamento, a gemulação e a fragmentação. Gente, o brotamento, uma esponja adulta, ela vai surgir um broto, ou seja, uma pequena cópia de si. E esse broto, ele pode em algum momento se destacar, e daí ele pode ser levado pela água, e onde ele se fixar no chão, né? Ele vai flutuar vaga pela água até se fixar no substrato adequado, e você vai ter então uma nova esponja, uma cópia da esponja mãe. Ou ele pode nunca se soltar, né, da esponja inicial, e daí é da esponja parental, e daí vai formar então uma colônia, várias esponjas juntas, uma colônia, todas idênticas uma da outra. A gemulação ocorre quando as condições ambientais estão desfavoráveis. O que vai acontecer? Então vai ter uma gêmula. As gêmulas são aqueles arqueócitos, lembra que eles podem originar qualquer tipo celular? Então aqueles arqueócitos vai ter material alimentar e daí vai ter várias espículas aqui ao redor para protegê-los. E daí então, muito provavelmente a temperatura ficou muito alta, a água ficou poluída, alguma coisa vai ocasionar a morte da esponja mãe. E daí então formaram as gêmulas, que elas vão ficar em dormência, até então que as condições voltem a ser favoráveis, e daí as gêmulas então podem voltar a formar novas esponjas. E por fim temos a fragmentação, que ocorre pela quebra da esponja adulta. É por alguma lesão, por causa de onda, por causa de algum animal que bateu, alguma coisa ocorreu que se fragmentou. E, gente, esses fragmentos, a esponja que foi desagregada, essas células elas têm a capacidade de se reorganizar e formar então novas esponjas. E essa capacidade de regeneração é tão grande que se você passar uma esponja por uma peneira e colocar na água, né, em condições adequadas, essas células elas têm capacidade de se agruparem, algumas células se agruparem e formarem diversas novas esponjas. Se você passar pela peneira esponjas de espécies diferentes, as células, elas identificam quais células são da mesma espécie para se agruparem. Células de espécies diferentes não se agrupam para formar as novas esponjas. Então, realmente é uma complexidade bem grande, né? Então, justifica elas serem classificadas dentro do reino animal. E como ocorre, então, a reprodução sexuada? A reprodução sexuada, nós sabemos que é o envolvimento do gameta feminino e do gameta masculino. Lembrando, não temos órgãos especializados para a formação dos gametas. Então, nós temos que ter células que, em condições, né, que a reprodução sexuada vai ser vantajosa, elas vão ter que se diferenciar nesses gametas. No caso, quais são essas células? Os óvulos e os espermatozoides podem se originar dos arqueócitos, que podem originar qualquer outro tipo celular, e também os espermatozoides podem se originar dos coanócitos, tá bom? E o que vai acontecer? Os espermatozoides maduros que forem formados, eles vão se destacar da esponja inicial e vão ser levados pelo fluxo de água. Vão ser atraídos para uma próxima esponja, vão entrar pelo ósteo, tá bom? E daí eles vão se fixar num coanócito do lado interno, e daí se fixa ali no coanócito, e daí eles vão ser transportados para o mesoílo até onde está o óvulo. O óvulo vai ficar então sempre dentro da esponja, e é o espermatozoide que vai para o lado de fora. A gente pode observar isso aqui na página 7, olha só. A gente tinha aqui a esponja, tá bom? O espermatozoide, ó, saiu, entrou dentro da esponja, né? E entrou lá dentro aqui, ó. Entrou dentro do mesoílo, encontrou o óvulo e daí fecundou. E daí fecundou, vai formar uma larva, gente, a anfiblástula. Essa larva é livre natante, ou seja, ela sai nadando por aí. Então, essa larva vai ser liberada,
vai sair pelo ósculo e ela vai nadar. E daí ela vai nadar. Olha aí a fase da motilidade. Lembra? Os animais têm a fase da motilidade? Prazer, eis a fase da motilidade. E daí ela vai nadar até que ela encontra um local onde o substrato é adequado. Ela se fixa no substrato e daí ela vai começar a se desenvolver e vai originar uma esponja jovem e uma esponja adulta, ok? Então, a fecundação ocorreu dentro do corpo da esponja, ocorreu lá no mesoílo. Então, a fecundação é interna. Se formou uma larva, então o desenvolvimento é indireto. Teve uma larva entre o zigoto e o adulto. Desenvolvimento indireto. E quando a gente fala sobre a classificação das esponjas, a maioria é monóica, ou seja, o mesmo indivíduo forma tanto gametas masculinos como femininos. Então, monóico, um indivíduo é suficiente para formar tanto gametas masculinos como femininos. Mas sim, existem espécies dioicas, onde um indivíduo só forma gametas femininos e outros indivíduos só formam gametas masculinos. Mas essas espécies são mais raras, beleza? Gente, dentro do filo porífera, a gente classifica, né, em classes, né? Então, lembra? Rificofage, reino, filo, classe, assim vamos, né? Quais são as classes do filo porífera? Aqui estão as classes na página 7. A classe calcária, por quê? Porque as espículas são calcárias. E esses são organismos marinhos. A classe Demospongiae, neles as espículas são silicosas, a maioria é marinha, mas tem uma família dulcícola também. E tem a classe Hexactinelida. Por quê? Porque as espículas são silicosas, mas elas têm 6 raios, têm 6 pontas essas espículas aqui. Então, por isso, hexa, né? De 6, tá bom? E aqui a gente tem uma foto de cada um dos representantes aí dessas esponjas para título de curiosidade. E daí você me fala, nossa, mas as esponjas são importantes para o ser humano? Sim, muito importantes. E a sua importância vem desde lá na antiguidade, gente. As esponjas têm uma importância econômica muito grande. Elas eram utilizadas como matéria-prima para a fabricação de esponjas de banho, né? Lá desde a antiguidade, muito tempo atrás. E além disso, no dia de hoje, a gente a utiliza por causa das suas propriedades que a gente tem descoberto, algumas substâncias, algumas substâncias que existem nas esponjas. Então, por exemplo, as esponjas, extratos de esponjas têm sido estudados porque eles apresentam capacidade de inibir o crescimento de células neoplásicas malignas mamárias e de linhagens de células cancerosas de pulmão, ou seja, para o tratamento de câncer, tanto de mama quanto de pulmão. Então, é uma substância que a gente encontra na natureza, onde? Nas esponjas. E para tratamento de câncer de mama e de pulmão é extremamente interessante para a medicina, certo? Também algumas espécies produzem substâncias que têm ação antifúngica e antibacteriana. E daí então, a gente estudando como são essas substâncias, tentando entender as suas composições, pode ser que o homem consiga fazer essas substâncias sintéticas e daí produzir essas substâncias em larga escala, empregá-las na terapêutica para fabricação de remédios, tá bom? Também tem outras substâncias naturais que podem ser desenvolvidas com base nessas moléculas. Dentre essas substâncias, a gente deve citar drogas que são utilizadas, como por exemplo antivirais, antivírus, que é o Vira-A e o AZT, que são usados nos coquetéis para o tratamento da AIDS. Né? E a gente sabe que esses coquetéis são de extrema importância e como que a vida das pessoas que são HIV positivo melhoram com a utilização correta do coquetel, né? Isso é possível pelo estudo, então, dos poríferos, da sua composição, tá bom? E além disso,
As esponjas, a gente viu, né, que tem as esponjas com as espículas de calcário, as espículas de sílica. A sílica é muito importante na indústria e também na tecnologia, gente. Tem uma proteína chamada silicateína, que ela é responsável pela produção de silício nas esponjas e ela permite o desenvolvimento de chips para computadores. Gente, vamos combinar que chip de computador fez uma revolução tecnológica gigantesca, né? Imagina nossa vida se não tivesse chip de computador, de celular, microchip, nanochip e tudo mais. Não só de computador, mas a gente sabe que os chips também têm sido usados na medicina e em várias outras aplicações. Então, gente, a importância dos poríferos vai muito além. E sempre lembrando também da importância dos poríferos dentro do ecossistema que eles estão, né? Dentro do ecossistema marítimo. Porque todo ser vivo tem a sua importância dentro das teias alimentares que eles se encontram, tá bom? Gente, então começamos falando que o reino animal vai reunir organismos que são eucariontes, heterótrofos, multicelulares. Eles têm motilidade em pelo menos uma fase da vida. Eles formam um zigoto diploide 2N e esse zigoto vai se dividir por mitose, tá bom? Então aquele ciclo clássico que a gente conhece, né? Os gametas N se unem, formam o zigoto 2N e esse zigoto faz mitose para crescer então no novo indivíduo. A gente viu a classificação dos filos do reino animal, vimos um geral assim de por que a gente o divide e hoje a gente estudou então filo porífera. A gente viu que ele é formado pelas esponjas, vimos as principais características das esponjas. Elas não têm tecidos verdadeiros, mas elas têm poros, tá bom? E a gente viu seus diversos tipos celulares, os principais pinacócitos, coanócitos, amebócitos, e a gente viu a importância aí da espongina e das suas espículas para sua estrutura. Vemos seus tipos de reprodução assexuado, sexuado, sua importância para o ser humano e também as suas classificações e a forma que elas fazem nutrição, troca gasosa e excreção, já que elas não têm então seus sistemas, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!